Se alguém vem a mim. Meus irmãos, um bom domingo. Nós estamos no 23º domingo do tempo comum e hoje nós seguimos com a leitura do Evangelho de São Lucas, do capítulo 14. No domingo passado, Jesus parou naquela casa de um fariseu para fazer aquele banquete e ali ele fez a catequese sobre o reino dos céus, sobre a humildade. E hoje o texto recomeça dizendo que Jesus está indo de volta para o caminho, a Jerusalém. E é surpreendente como muita gente ia com ele. Mas isso também nos causa espanto, porque talvez muita gente se alimentasse de falsas expectativas, achando que seguir Jesus eles teriam favores, proteções, curas, sucessos, prêmios, talvez milagres. Mas diante dessa multidão que segue o Senhor, hoje por 3 vezes, nosso Senhor vai dizer neste Evangelho: não pode ser meu discípulo. E aí nós poderíamos até nos questionar, imagine, quantas comunidades cristãs, católicas não têm um sacerdote para rezar a Santa Missa? Ou até mesmo paróquias, comunidades que são assistidas por um sacerdote, mas que seriam necessários tantos outros para dar um acompanhamento de qualidade às nossas ovelhas. E como é que diante de tudo isso ainda Jesus diz, não pode ser meu discípulo? Porque nosso Senhor sabe que para formar almas não basta segui-lo, mas é preciso estar na mesma disposição de medida de amor dele. E no fundo, quando Jesus diz não pode ser meu discípulo, significa você não está pronto para ir a Jerusalém. Porque ir para Jerusalém significa gastar a vida como eu estou gastando. Talvez, irmãos, hoje nós deveríamos nos perguntar: você está pronto para ir para Jerusalém? Você está pronto a derramar a sua vida como nosso Senhor derramou a vida por ti? Mas vamos seguir então hoje a leitura do texto. Irmãos, hoje nosso Senhor, ele coloca 3 condições para segui-lo. E vai ser justamente sobre isso o Evangelho. A primeira coisa que Jesus hoje nos pede é a ruptura com a família. E aqui o verbo grego é um verbo muito forte, miseo, que significa descurar, odiar, deixar para trás. E esse verbo miseo, ele tem um sentido de escolher entre duas coisas ou entre duas pessoas. E o oposto desse verbo miseo é o agapau, ou seja, o amor. Ou seja, para amar Jesus não se pode amar duas coisas, porque uma será mais amada do que a outra. É impossível que o amor seja igual, porque o amor é uma medida única. E é por isso que Jesus diz: aqui eu não posso ser amado por ti se você continuar amando tanto as outras realidades. O verbo em hebraico, e claro, nós estamos utilizando o verbo em hebraico, saná, não o verbo misel, porque o verbo saná em hebraico significa amar menos, colocar em segundo plano. E é justamente esse mandamento que nós vemos em Deuteronômio, capítulo 21. Ou seja, é necessário essa ruptura com os familiares para que você possa dar uma prioridade ao amor ao Senhor. Mas no próprio ambiente judaico, aqueles que consagravam ou eram da tribo dos levitas, ou aqueles homens casados que faziam votos de consagração, como rabi, eles já estavam acostumados com essa lei da purificação. É tanto que um homem, para servir o templo, a gente vê isso com Zacarias no início do Evangelho de Lucas, mas também aqueles que se tornariam rabis, que eles tinham que passar um tempo longe da família, da esposa, para justamente cultivar aquela pureza interior. Então, ou seja, aquele amor incondicional, ele já era conhecido no mundo judaico. Mas aqui nosso Senhor vai colocar uma radicalidade, porque qualquer tipo de laço familiar deve estar em segundo plano. O meu amor deve ser um amor tão radical que até mesmo o amor por si mesmo ele é superado. E nós vamos escutar isso Jesus falando. Quem ama a própria vida, e aqui o termo em grego de vida é psique, que significa si mesmo ou ego,
Ou seja, nosso Senhor diz, é preciso renunciar esse centramento em si mesmo, esse olhar para si, esse interesse, e é preciso tirar o meu gosto, aquilo que me convém, à vontade de Deus. E é justamente isso que nós fazemos na vida cristã. É para isso que nós rezamos, é para isso que nós temos a vida da graça, para nos ajudar a sair de nós mesmos. Porque senão é impossível carregar a cruz. E aqui nós sabemos que carregar a cruz não significa procurar ser crucificado, mas aqui é ser capaz de renunciar a sucessos, a fazer escolhas radicais e até mesmo inesperadas pelo Senhor, perdoar e amar os inimigos, aceitar o desprezo e a ironia por causa de Cristo, e tudo isso porque nós cremos na vida eterna e no Senhor. Mas, meus irmãos, depois nosso Senhor, parece que é um pouco negativo essa primeira parte do Evangelho, mas na segunda parte Jesus ele vai em uma disposição mais positiva. E ele fala que o caminho para segui-lo, é necessário fazer como aquele homem que constrói uma torre, que pensa antes de construir, ou aquele homem que pensa antes de ir para a guerra. E é muito interessante essas duas imagens da torre e da guerra, porque elas aparecem no capítulo 24 do livro dos Provérbios. E essas duas imagens, elas aludem à sabedoria e à prudência. E aqui é interessante porque para seguir o Senhor é necessário a sabedoria e a prudência. Isso nós vamos ver também um pouco na primeira leitura de hoje. Nós vemos aquela oração de Salomão que pede a Deus a sabedoria antes do poder, da fama e de manter o seu reinado. E realmente para seguir o Senhor é necessário uma sabedoria. Qual caminho tomar? O que fazer? O que é necessário deixar? Mas ao mesmo tempo a prudência. Qual é o bem que Deus me pede? O que eu preciso fazer agora? Ou seja, a vida cristã, ela exige uma certa criatividade. Ela exige ser pensada. A gente não pode colocar no automático, porque nós podemos fazer tantas coisas, mas fazendo no automático. Rezamos diariamente, porque é um hábito. Vamos à missa todo domingo, porque é um hábito. Vamos nos confessar mensalmente, porque é um hábito. Ou seja, seguir o Senhor a Jerusalém na doação de vida, isso exige de nós uma reflexão e um discernimento. Ninguém pode entrar nesse jogo sem pensar, mas ninguém também consegue esse discernimento sem a graça de Deus. Por isso nós precisamos rezar: Jesus, dai-me a tua graça para saber onde eu estou indo e qual caminho é necessário fazer para chegar bem lá. Ou seja, a nossa vida, ela exige uma certa distância desse caminho para pensar bem, avaliar cuidadosamente, fazer as contas para chegar até lá, ver o que é indispensável, ver o que é necessário para fazer a tarefa cristã. Nós precisamos entender o que é o essencial. Mas depois, no versículo 33, nós vamos ver que Jesus retoma aquela ideia de radicalidade. Quem não renuncia aos seus bens não pode me seguir. A gente sabe que o dinheiro pode ser pernicioso. E ai daquele que coloca a sua confiança nos bens. A igreja, no início, quando era perseguida, ela encontrou uma grande dificuldade com as pessoas que tinham posses. Por quê? Alguns que tinham posse, diante da perseguição, e ali para as pessoas não morrerem precisava ter um libelo, ou seja, uma carta do império que testificava que você tinha oferecido um sacrifício ao imperador. E o que acontecia? Essas pessoas ricas compravam de modo anônimo esses libelos para não morrer em sacrifício. E a igreja chamou esses homens de lapsos, aqueles que caíram. E, ou seja, eles confiaram a esperança no próprio dinheiro. Mas também quantos de nós, né, que coloca a esperança nesse caminho cristão nas qualidades pessoais, ou naquilo que tem, ou na função que exerce na igreja. Irmãos, a única coisa que nós temos é a graça de Deus e Ele mesmo. E é isso que nós devemos contar. E é por isso que nós devemos perguntar a Ele, mas o que é necessário? E o último trecho, né, do Evangelho
fala do sal que, se não serve para dar sabor, ele fica insosso e logo é dispensado. Do mesmo jeito é o homem que segue o Senhor. Se ele esquece que é um discípulo, está fazendo os mesmos passos de Cristo, ele deixa de ser aquilo que é. Ele perde a sua razão de ser. Irmãos, não percamos a nossa razão de ser. Saiba para onde você está indo, atrás de quem você está indo e por que você está indo. Irmãos, se nós sabemos o porquê nós estamos nesse caminho, nada vai nos tirar o foco, nem a perseguição, nem as nossas quedas, porque a gente sabe o que a gente quer chegar e a gente sabe o que a gente espera ao chegar lá. Meus irmãos, tenham todos uma boa semana e Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.